Bom, vamos fazer a nossa prece. Hoje nós vamos fazer o tema a relatividade da percepção, primeira parte, e provavelmente na próxima quarta, a relatividade da percepção, parte 2, tá certo? Como de hábito, então, vamos orar. Que nesse momento possamos buscar a sintonia, a conexão com a equipe espiritual. Que tenhamos a disposição para o aprendizado, e se possível, após aprendermos, esforçarmos-nos para colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido. A intelectualidade e a moralidade são duas asas da evolução. São dois apoios, duas referências para o espírito na busca de si mesmo, na busca do encontro com o Deus interior, através desse exercício diário, do buscar, do querer, do aprender e principalmente do transformar. Transformando-nos, gerando em nós mesmos um movimento mais profundo de entendimento das leis de Deus e de entendimento de nós mesmos. Vamos dando passos significativos na direção de Deus, na direção da perfeição, na direção daquilo que representa a nossa verdadeira paz e a nossa verdadeira felicidade. Ainda que o homem titubeie por tempo, ele chegará à conclusão, pela própria análise, que este caminho do despertar da consciência, que este caminho de buscas incessantes do caminho de Jesus é o único caminho. E que este Jesus nos abençoe, agora e sempre, que assim seja. Bom, eu vou propor algumas perguntas para a gente refletir. Já que nós estamos falando da relatividade da percepção, somos obrigados pela doutrina espírita a compreendermos que a nossa compreensão, o nosso entendimento, ele é influenciado por aquilo que nós vivemos, pelas experiências que nós trazemos, pelas situações vividas na infância que ainda não foram devidamente entendidas e aceitas por nós mesmos. Dizer que nós temos o livre-arbítrio é uma verdade. Dizer que nós fazemos uso total desse livre-arbítrio é uma relatividade. Porque quanto mais o espírito se desponta no que diz respeito ao autoconhecimento e à sua própria evolução, mais ele tem o controle da sua própria vida. Quanto menos o espírito se dedica a esses dois tentames, mais ele é influenciado por aquilo que o envolve, desde as coisas externas, como a influência de espíritos, a influência de pessoas, como a própria influência do homem velho, que vai o conduzindo quase que totalmente de uma forma inconsciente. Poderíamos dar um exemplo muito singelo nessa introdução. Quando vamos aprender a dirigir, quando estamos tirando carta, quando não sabemos nada sobre dirigir um carro, tudo precisa ser pensado. A hora de mudar a marcha, a hora de pisar no freio, a hora de acelerar, quanto acelerar. Nós temos que ficar prestando atenção em tudo. Ligar a seta, ligar a outra seta, dar a ré, assim por diante. Depois de um período de treinamento, depois de um aprendizado, aí o inconsciente conduz tudo.
Nós ficamos no automático, não precisamos pensar para dar a seta, não precisamos pensar para pisar na embreagem, para pisar no freio, para pisar no acelerador. Nós vamos fazendo tudo automaticamente, porque nós automatizamos. O inconsciente faz isso. A questão é que muitas vezes nas coisas da vida, o inconsciente também toma essa dianteira e vai nos conduzindo sem que nos percebamos que o que nos conduz é justamente o nosso inconsciente e não aquilo que achamos que queremos. São as influências ou os condicionamentos operantes. Condicionamento operante é tudo aquilo que estamos condicionados de alguma forma, por alguma razão, e não temos uma ideia muito clara disso. Então, somos conduzidos por aqueles condicionamentos que foram se estabelecendo ao longo desta vida, ao longo de várias vidas, ao longo da nossa própria evolução. E se estamos falando da relatividade, vamos então a algumas perguntas para a gente refletir. Primeira pergunta: se você estiver correndo perigo, se você estiver à beira de um ataque de uma barata, qual seria a estratégia que você usaria? Gritar desesperadamente e assustar a barata com isso? Sapatear, sair correndo ou arremessar um chinelo? Normalmente, estes são os mecanismos de defesa para lidarmos com um animal tão perigoso como uma barata. Não é assim? Vocês concordam que esses seriam os meios que a gente usaria para se defender da barata, sim ou não? Sim. Dentro da relatividade, existe uma estratégia muito melhor. Eu não sei se vocês sabem, mas a barata é cega, ela não enxerga. A barata tem sensores, e se você ficar paradinho, não gritar, não sapatear, não sair correndo, muito provavelmente a barata vai passar por você e vai embora. Então, é uma estratégia que poucos de nós usamos, mas frente a uma barata, seria uma estratégia interessante, ficar quieto e nada fazer. Então nós temos aí a relatividade. Próxima pergunta: seria a moralidade teria alguma relação com critérios estéticos? Para a gente pensar, vocês acham que a moralidade teria algum vínculo com critérios estéticos, sim ou não? Vocês entenderam a pergunta? Tipo assim, seria como dizer assim, uma pessoa mais bonita como eu, teria uma moral mais avançada, seria mais ou menos isto, sim ou não? Não, mas é não, que eu não sou bonito, é não, aí eu fiquei na dúvida agora, as duas coisas, Célias. Parece-nos que essa resposta é unânime, não, segundo a Célia, para as duas perguntas, né, Célia? Pois bem, não é o que pensa o filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche diz que a moralidade tem sim critérios estéticos. E ele explica, dizendo assim: se você mata uma barata, você é um herói. Se você mata uma borboleta, você é uma pessoa má. Então a moralidade tem critérios estéticos, sim ou não? Relatividade. Lembre-se que nós estamos falando de relatividade. Próxima pergunta: seria bom demolirmos, destruirmos tudo de uma vez, os nossos piores defeitos? Sim ou não? A princípio sim. A princípio sim. Em vez da gente ficar nessa luta, nessa labuta, melhora, não melhora, acerta, erra, vai bem, tropeça, não seria melhor acabarmos de uma vez por todas com o homem velho, eliminarmos todo o defeito ou todos os defeitos que temos? Sim, 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 também acho.
Mas aí, de novo, a gente vai para a relatividade. Não é o que pensa Clarice Lispector, porque em um dos seus textos ela faz uma observação interessantíssima. Ela diz assim: até para eliminar um defeito é perigoso, porque nós não sabemos até que ponto esse defeito é quem sustenta o edifício inteiro. Aí o cuidado para a gente mexer nos nossos defeitos. Aí alguém poderia dizer assim: mas Aguinaldo, nós não nos encaixamos no grupo de pessoas que estamos despertas? Lembrando que você poderia classificar a humanidade num grupo imenso, o maior, de pessoas não despertas, sobre o ponto de vista do autoconhecimento, da moral, das coisas espirituais, e aquele outro grupo menor que está desperto. Nós não nos encaixaríamos nesse grupo que está desperto? Sim, sim. Mas vamos imaginar que o nosso despertar está mais ou menos assim, ó. Isso já deve ter acontecido com vocês. De vocês acordar um dia da manhã, perceber que o dia já está claro, e você assim ficar perdido. Meu Deus, eu perdi a hora? Hoje é segunda ou é domingo? Agora é 9 horas, 6 horas da manhã. Onde é que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Já aconteceu? Já? Pois é. Sim, nós podemos dizer que nos encontramos entre o grupo que já tem o despertar espiritual, mas é um despertar nesse nível. Estamos começando a despertar. Não estamos mais no grupo totalmente ignorante sobre as coisas do Espírito, mas a gente ainda está meio que perdido. Estamos despertando, mas ainda com aquela sonolência, como alguém que acorda no dia da manhã e não sabe nem que hora que é, nem que dia da semana é. Já é alguma coisa, mas ainda o nosso despertar, ele está nos chegando de uma forma bastante limitada. Ponto. Próxima pergunta. Vocês concordam que atualmente nós temos um número muito grande de crianças e adolescentes que são definidos, que são diagnosticados com autismo, sim ou não? Sim, sim. Mas aí de novo a gente vai para a relatividade. Quando nós falamos de atenção, nós temos 2 tipos de atenções: a exógena difusa e a endógena concentrada. A primeira atenção, ela diz respeito a uma atenção não concentrada, que é aquela atenção que você tem num jogo de videogame, aquela atenção que você tem quando está vendo alguma coisa no Facebook, aquela atenção quando você está vendo alguma notícia que não tem muita importância, por isso ela é difusa. E você tem a concentrada, que é aquela atenção que você precisa, por exemplo, para ler um livro. Para ler um livro, você tem que ter uma atenção concentrada. Agora eu pergunto a vocês, com o advento da internet, qual dessas atenções está sendo mais estimulada? A difusa, exatamente, a difusa. Porque então, aí a criança, desde muito cedo, tem um acesso livre à internet, às redes sociais, aos joguinhos, aos games, etc, etc, etc. Que é essa atenção difusa. E ela não vai aprendendo a ficar com a atenção concentrada. E uma das características da criança, para determinar se ela é autista ou não, é justamente a atenção difusa. E nós temos algumas crianças, claro que não são todas, evidente, que têm essa atenção difusa, mas não têm autismo. O que elas têm é uma educação com ausência de disciplina, a ponto dela ter o acesso ao celular o tempo todo e não estar desenvolvendo em si a atenção que é mais seletiva, a atenção que é concentrada. E isso acontece conosco também. Muitas pessoas não conseguem ler um livro, por quê? Porque estão no outro tipo da atenção, passando, rodando lá o TikTok, rodando o Facebook, rodando os WhatsApp da vida, aquela coisa toda, não tem a atenção concentrada. Isso é relatividade, certo? Vamos em frente.
Próxima pergunta. Vocês concordam que toda pessoa que, por exemplo, busca a prostituição tem uma falha de caráter? Sim ou não? Não? Por quê? Por quê? Tá, então eu vou mudar a pergunta. Vocês acham que todo homem que busca prostituta tem uma falha de caráter? Ah, aí que é com o homem é assim, né? Você viu? Aí ela nem pensa para responder. É difícil. Esse feminismo de hoje em dia, eu vou te contar uma coisa, viu? Vocês concordam com a Gabriela? Vamos lá. Vamos para a relatividade. Vamos para a relatividade. A ideia nesse nosso primeiro estudo é justamente levantar essas questões para que a gente possa pensar a respeito do assunto. Olha, hoje em dia existe sim um número muito grande de homens que buscam uma prostituta ou prostitutas. Agora vai ter mais, porque tem uma lei aí para ser aprovada de pensão alimentícia por vínculo afetivo. Então vou explicar para os desavisados, preste atenção. Para os homens. Você conhece uma moça, uma mulher, ela é separada, tem um filho pequeno, tudo bem, de boa, você está sabendo. Aí você fica com ela um dia, você fica uma semana, aí você vai comer na casa dela, você vai passear no parque, ela leva o filho, você compra uma pipoca, aí você fica 3 meses com ela, e não dá certo, você se separa. Ela vai nos órgãos competentes, denuncia você, e você vai ser obrigado a pegar pensão para o menino até os 20 anos de idade. Podem pesquisar, esta lei está para ser aprovada. É a pensão alimentícia por vínculo afetivo. Então as mulheres que não se casaram ainda, esqueçam. E se tiver filho, esqueçam mesmo, não é? Porque os homens têm que se proteger, não é? E hoje em dia está difícil para a classe masculina com essas leis que estão criando por aí. Bom, vamos lá, vamos voltar para a questão. Existe um número grande de homens que buscam o sexo com a prostituta, o sexo pago. Querem ver uma? É mais ou menos a mesma quantia de mulheres que adotam um cachorro. Ué, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? É o mesmo princípio. É o mesmo princípio do homem que busca a prostituta e da mulher que adota um cachorro. Ambos têm medo da rejeição e do abandono. Porque quando o homem paga a prostituta, não tem perigo dele ser rejeitado. E ela ainda mente, você é ótimo. E ele acredita, né? Não foi rejeitado. A mulher, quando adota um cachorro, ela sabe que o cachorro nunca mais vai embora, só quando ele morrer, que ele vai ficar fiel com ela o tempo todo. Nas dificuldades de lidar com o abandono e de lidar com a rejeição, nós buscamos esse tipo de alternativa. Então, dentro da relatividade, também isso não é uma verdade absoluta. Próxima pergunta. Seria o passado mais fácil de lidar justamente porque ficou no passado? Sim ou não? Seria o passado mais fácil de lidar justamente porque ficou no passado? Não. Essa não é tão absoluta assim, é óbvio que tem uma relatividade. Quando mencionamos o passado com uma carga emocional muito grande, muito intensa, sem percebermos, estamos falando do presente. O nosso passado, quando está presente, não é passado, ele é presente.
Então, essa ideia de que porque passou, faz tempo, já aconteceu há muito tempo, é passado, não é verdade. E quando nós falamos de passado, ainda a gente tem que lembrar de uma outra situação. Quando você tem uma denúncia, por exemplo, de um abuso sexual cometido com uma criança, e essa criança já é adulta, e por alguma razão ela faz essa denúncia, sempre a justiça vai pedir a presença de um psicólogo para uma avaliação cuidadosa. Por quê? Porque a nossa memória pode mentir. O nosso registro, o nosso cérebro, não é como você filmar com o seu celular. A nossa lembrança, ela vai nos trair, porque ela é influenciada pelas situações que nós vivemos, pelas crenças que nós vivemos. Então eu posso, por exemplo, desenvolver uma memória falsa. A minha mãe me deu uma surra, bem dada, e adulta, com a raiva que eu guardei, eu vou dizer assim, minha mãe me espancava todo dia. É uma memória distorcida. Não chega a ser, nesse caso, uma mentira, mas tem uma distorção. Como também a memória pode ser falsa. Quando eu fazia o meu curso em São Bernardo do Campo, eu acompanhei um caso de uma moça que ela jurava de pé junto que havia sido violentada pelo pai quando ela era pequena. E o pai foi tudo de ruim, foi um péssimo pai, mas nunca abusou dela. É que a raiva que ela trazia do pai ao longo dos anos fez com que ela acreditasse que também havia acontecido um abuso sexual, mas não havia. Então, nós também podemos ter tanto as memórias distorcidas como as memórias falsas, porque não é, como eu disse, uma coisa registrada como uma foto ou como um vídeo que você filma, porque a nossa mente é assim. Lembremos o seguinte, só para a gente arredondar essa primeira parte, embora eu já tenha dito isso em outras oportunidades. Quando nós falamos da psique humana, quando nós falamos do comportamento humano, nós poderíamos lembrar, sem dúvida alguma, de Sócrates, quando disse, só sei que nada sei. Não é que a gente não saiba nada, a gente já sabe alguma coisa, mas à medida que nós vamos conhecendo melhor a nós mesmos, não precisa ser nem os outros, nós vamos identificando que nós sabemos muito pouco. Quando Descartes, filósofo, propôs penso, logo existo, ele fez uma relação do ato de pensar com o ato de existir, o ato de se sentir pertencente a alguma coisa, que por algum tempo alimentou a nossa ideia de que isso realmente é verdadeiro, até vir Freud e dizer que não é bem assim. Já considerando o inconsciente, Freud iria, digamos assim, ampliar um pouco o pensamento de Descartes, dizendo, penso onde não sou. Penso onde não sou. Que aí a gente volta no que dissemos agora há pouco. Como nós temos os condicionamentos operantes, como nós somos levados a fazer muita coisa por algo que está registrado nos traumas da nossa caminhada, eu posso pensar exatamente onde não estou. Existem enfermidades que não são enfermidades, são derivadas de alguma enfermidade. Um exemplo clássico, a menina que tem um pai alcoólatra, que a infância toda foi buscar ele na sarjeta, foi buscar ele no bar, que queria que seu pai largasse do álcool, o que ela não conseguiu, o pai acabou morrendo por causa do alcoolismo. Aí essa mulher, na meia-idade, já está no 4º casamento, todos com alcoólatras. E aí você fica pensando assim, por que será que uma menina que sofreu justamente por ter um pai alcoólatra, vai estabelecer relacionamentos afetivos justamente com alcoólatras? Porque nela existe a criança ferida, todos nós carregamos uma criança ferida. Existe a criança ferida que está tentando, em cada homem que ela encontra, salvar o pai do alcoolismo. Ela vê no companheiro a figura do pai e ela tenta salvar. E aí ela cria um padrão. Nós criamos padrões
quando não resolvemos as nossas questões traumáticas, nós criamos padrões e vamos sendo atraídos por estes padrões. E estes padrões podem nos fazer sofrer. Nós acompanhamos um caso também em São Paulo, muito interessante. Só para mim concluir o raciocínio, depois de Descartes, depois de Freud, que disse, penso onde não sou, Jacques Lacan, que foi um grande estudioso das obras de Freud, iria dizer, penso onde não sou e sou onde não penso, ampliando ainda mais o pensamento de Freud. Olha que coisa interessante, o caso de um homem, que ele era uma espécie de Dom Juan, tinha lá um perfil narcisista, ele tinha um padrão de comportamento, de conquista. Para ele, era necessário conquistar. Então, quando ele conhecia uma mulher, ele jogava todo o seu charme, todos os seus encantos, abria a porta do carro, mandava flores, mandava bombom, mandava eu te amo de madrugada, assim, tudo para conquistar. E quando ele percebia que havia conquistado a mulher, ele então tinha o prazer, porque naquele momento era prazeroso, de romper a relação, de forma brusca, às vezes pelo telefone, não te quero mais. E aí a outra pessoa morria, e ele se satisfazia, e depois entrava em crise com culpa. Não tinha a ver com sexo, porque algumas mulheres, ele chegava a ter relação sexual, outras não. Então o sexo não era o motivo, porque a gente podia dizer assim, não, mas então ele conquista, até ele conseguir ter uma relação sexual, depois ele a dispensa. Não era o caso, porque grande parte das mulheres, ele sequer tinha uma relação sexual. E depois, quando passava, ele entrava em culpa, ficava com remorso, sofria, mas depois fazia o mesmo processo, ia para a conquista, conquistava, quando a mulher estava apaixonada, ele com requintes de crueldade, terminava a relação. Bom, fazendo uma investigação na infância, descobriu-se que ele, muito pequeno, 6 ou 7 anos, viveu uma experiência muito dramática. O pai havia descoberto a traição da sua mãe. E o casal, numa madrugada, começou uma briga muito intensa, uma briga que partiu para agressão física, até que todos foram dormir. No outro dia, ou no mesmo dia, já que a briga aconteceu de madrugada, quando o menino levantou e o pai levantou, a mãe não estava mais ali. Ela havia arrumado as suas coisas e havia fugido com o seu amante. O pai entrou em depressão, tornou-se alcoólatra e morreu pouco tempo depois. Cada mulher que ele seduzia e depois com requinte de crueldade dispensava, era uma forma dele se vingar da mãe pelaquilo que ela havia feito com seu pai. E era um processo inconsciente, só depois desta busca, de se descobrir isso, dele trazer isso à tona, é que então se identificou que a causa era esta, era uma forma de vingança. Então, em traumas menores ou traumas maiores, nós vamos fazendo isto. E aí então, nós entramos na relatividade do nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio, sem dúvida nenhuma, é uma faca de 2 gumes. Gume é a parte cortante da faca. Se nós usamos a expressão faca de 2 gumes, nós estamos querendo dizer que a faca corta dos 2 lados. E usamos essa expressão para dizer que uma coisa pode ser boa ou pode ser ruim. Olha, isso aí é uma faca de 2 gumes. Pode ser boa ou pode ser ruim. Na sua origem, o livre-arbítrio não é uma faca de 2 gumes. Porque o livre-arbítrio é talvez uma das maiores representações da justiça divina. Porque é no livre-arbítrio, é no nosso poder de escolha, é na nossa capacidade de escolher o que queremos da nossa vida, que se identifica a justiça de Deus. Ou seja, se você errar, você vai sofrer pelas escolhas erradas que fez. E Deus nada tem a ver com isso. As escolhas foram suas.
Mas se você acertar e ser feliz por conta disso, Deus também nada tem a ver com isso, porque foram as suas escolhas acertadas que te fizeram ser feliz ou estar numa condição de felicidade. Então, o livre-arbítrio, sem dúvida alguma, na sua origem, não é uma faca de dois gumes. O mesmo não acontece no manuseio deste livre-arbítrio. É como aquela questão que se pergunta assim: a genética, a herança genética dos pais, influencia no novo corpo que o filho vai ter? Hoje em dia, por exemplo, existe uma preocupação muito grande com isso, né? Aquelas pessoas que vão ter um filho, que se programam, fazem vários exames, pegam aí todo o histórico da família, para ver se a criança não tem risco de nascer com isso, de nascer com aquilo. Mas e aí? Isso realmente é um risco ou não? O bisavô teve problema do coração, o avô teve problema do coração, o pai teve problema do coração. Fatalmente, o espírito que reencarnar ali vai ter um problema no coração, porque existe uma estrutura genética com um problema nessa direção. E a resposta é sim e não. Sim e não. É a mesma coisa quando nós falamos sobre mundo espiritual. Se eu perguntar assim a vocês, vocês acham que o espírito desencarnado precisa comer no mundo espiritual? Qual é a resposta? Sim e não. Depende de onde ele está e da sua evolução. Se eu perguntar assim, o espírito desencarnado, o morto, ele precisa dormir no mundo espiritual? Sim e não, a depender da sua evolução. Há espíritos que não precisam descansar, há espíritos que continuam dormindo 12 horas como dormiam aqui na Terra, né? E vão dormir durante muito tempo. E esses que dormem muito do lado de lá, quando reencarnam, são aquelas pessoas que dormem na palestra espírita, porque já reencarnou dormindo e continua dormindo por aqui. Mas a gente poderia ir mais longe, né? Para criar polêmica mesmo. Se eu perguntar, o espírito desencarnado faz sexo do lado de lá, sim ou não? Sim e não, a depender da sua evolução, do lugar onde está e tudo mais, certo? Muito bem. Bom, pois não? Das imagens distorcidas, sim. Sim. Pode, claro, uma boa pergunta, sem dúvida. O que a senhora está perguntando é muito importante. A senhora perguntou assim, para quem não ouviu, se essa memória não pode ter ligação com alguma experiência vivida em reencarnação passada, sem dúvida alguma. Aliás, a gente vê muitos casos nos nossos atendimentos dessa natureza. É por esta razão que fazer regressão de vidas passadas é um processo perigoso, delicado e não indicado na maioria esmagadora dos casos. Por quê? Porque quando você faz uma regressão, você pode criar ou ter na sua mente imagens relacionadas, aí é o contrário, à sua infância, que você acredita ser situações vividas em encarnação passada. O profissional que está fazendo, em primeiro lugar, ele precisa avaliar com muito cuidado a condição emocional da pessoa. Você fazer uma regressão para informar imagina só, a pessoa está depressiva, tem depressão. Aí ela vai procurar um tratamento, seja ele qual for, e o terapeuta propõe uma regressão. Faz a regressão. E o terapeuta informa a pessoa que já está em depressão, que na encarnação passada ela foi uma assassina e matou 18 pessoas. Aí ela sai dali e se joga na frente do caminhão. Porque é evidente, a pessoa já quer morrer. A pessoa está com depressão, tem uma revelação dessa, ela vai fazer o que com isso? Embora existam casos extremamente ricos, onde essa experiência deu muito certo. Eu acompanhei esse caso também, que eu me recordei agora com a pergunta da Sônia, de uma mulher que tinha um sonho, que é o sonho de muitas mulheres,
de ser mãe. Mas era um sonho assim que para ela era a coisa mais importante do mundo. Ela não queria ser rica, ela não queria ser bonita, ela não queria morar em Paris, ela queria um filho. Ela queria um filho. E ela foi lutando a sua vida inteira. E quando ela estava perto dos 43 anos de idade, a história é verídica, dos 43 anos de idade, ela engravidou. E o médico então disse a ela: olha, é uma gravidez de risco, até pela sua idade, e vamos imaginar assim, se você não conseguir, você não terá tempo de tentar de novo. Se você não conseguir levar adiante a gestação, provavelmente você não vai conseguir ser mãe mais, porque nem eu já acreditava mais que você engravidaria. E ela levou a gestação, conseguiu levar até o 8º mês. No 8º mês ela teve uma complicação, foi preciso fazer um parto às pressas, a criança viveu 5 dias e morreu. A partir dali, ela tornou-se uma inimiga declarada de Deus. Declarada de Deus. Porque sem o conhecimento espírita, na cabeça dela, tudo tinha sido culpa de Deus. Ela só queria ter um filho. Entrou numa depressão profunda, foram tentados vários tratamentos, psicólogos, psiquiatras, remédios, e chegou num ponto que ela começou a definhar, pele e osso. Ela chegou a pesar 40 quilos. Então, alguém propôs uma regressão de vidas passadas. E talvez ela nem acreditasse muito, mas no desespero, já não tinha mais nada a perder mesmo, ela aceitou. E foi feita uma regressão. E no processo de regressão, ela se viu numa outra encarnação, em que ela era apaixonada por um homem, perdidamente apaixonada. Mas este homem era casado. E por ele ser casado, ela não arriscou tentar conquistá-lo. Ela teve ali um freio moral, ela ficou na dela. A mulher deste homem, que ela era apaixonada, engravidou e morreu no parto. Não a criança, a mulher. Então o homem ficou sozinho com uma criança recém-nascida. Quando ela viu que o amor da sua vida havia ficado sozinho, com uma criança recém-nascida, ela teve coragem e declarou seu amor para ele. E talvez porque ele tivesse num momento de fragilidade, havia perdido a esposa, eles começaram um romance. E ela tornou-se esposa dele. Porém, no seu egoísmo, na sua arrogância, na sua possessividade, ela entendia que a criança era uma ameaça para a sua felicidade. Na cabeça dela, toda vez que ele olhasse para a criança, ele ia lembrar da outra. Então, com muito cuidado, com muita habilidade para não ser descoberta, a cada mamadeira que ela fazia para o bebê, ela colocava algumas gotas de veneno. A cada mamadeira, ela colocava algumas gotas de veneno, o que fez a criança morrer em poucos dias por causas desconhecidas. E quando ela teve acesso a isto, foi um choque. Só que foi um choque que a tirou imediatamente da depressão. Porque ao fazer esse processo, o que ela entendeu? O que mais ela precisava entender, e ela entendeu? Que Deus não tinha nada a ver com isso. Que a sua dificuldade em ser mãe, no caso dela, e não vamos aqui pensar que toda mulher que não consegue engravidar foi porque matou alguma criança, não é? Vamos separar as coisas. Que no caso dela, ela tinha uma dívida. Ela havia gerado nela mesma aquela situação. E ela teria que aprender a lidar com isso. Ela não engravidou, ela não teve outro filho, mas saiu da depressão e voltou a uma vida normal. Inclusive, foi ter uma religião, porque a partir daí ela passou a acreditar em Deus. Certo? Então, é um exemplo no sentido positivo. Na maioria das vezes, o desfecho não é dos melhores, justamente pela inabilidade, às vezes, do terapeuta de conduzir a regressão e pela própria falta de estrutura emocional de quem busca a regressão. Não que ela não deva ser feita. E quando for feita, se for feita, nunca no centro espírita. Porque o centro espírita não existe para fazer regressão de vidas passadas. É tão interessante essas coisas que outro dia eu estava lendo uma reportagem
de uma jovem que perdeu seu pai, vítima de um AVC. Ela com 16 anos, e ela amava muito o pai. E mesmo o pai tendo morrido, ela continuou mandando mensagem para o celular do pai. Bom dia, papai. Hoje é segunda-feira. Bom dia, papai. Hoje é Natal. Bom dia, papai. Hoje já é Ano Novo. Bom dia, papai. Já há 2 anos que eu não te vejo. E ela começou a mandar mensagens. E ficou mandando mensagem por 2 anos. E num dado momento, as mensagens começaram a ter respostas. Que bom, minha filha. Fico feliz. Entre aspas, o seu pai estava respondendo as mensagens. E durante 4 anos ela mandou mensagem, e o seu pai, supostamente morto, respondeu. Depois de quase 4 anos, o homem que estava do outro lado se identificou e disse assim: eu adquiri o número de telefone do seu pai e resolvi, num dado momento, responder às suas perguntas, conversar com você, porque eu também perdi uma filha num acidente de carro, de 16 anos de idade, e a minha vida ficou devastada. E quando você começou a mandar a mensagem para o velho celular do seu pai, que agora estava comigo, eu me senti vivo de novo. Eu senti que eu estava vivo de novo, e eu resolvi responder. Não sou seu pai, mas resolvi responder. E ali formou-se uma aliança de um pai sem filha e de uma filha sem pai, e eles passaram, pela força do coração, a serem pai e filha, não é? São essas coisas da vida que a gente vai percebendo nitidamente a presença de Deus. A presença de Deus, ela é percebida à medida que, segundo Jesus, nós temos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Por um hábito ancestral, por um hábito secular, a gente tem sempre a tendência de ver o lado ruim, de ver o copo meio vazio e não meio cheio. Temos sempre a tendência de olhar para o aspecto negativo. Temos sempre a postura de dizer: não vai dar certo, eu não vou conseguir, não vai acontecer comigo. E é justamente essa postura que faz a gente adoecer. Eu não esqueci não, já vou responder da genética. Eu não esqueci, para quem está pensando que eu esqueci. Eu vi uma entrevista essa semana do Divaldo Franco, voltando às atividades do centro. Com 98 anos, saindo de uma quimioterapia pesada para um câncer na bexiga. Então, quando uma pessoa de 98 anos tem um câncer na bexiga, o que é que você imagina? Bom, só resta partir. Você vai esperar mais o quê? E os médicos, dessa semana a entrevista dele, e os médicos disseram a ele o quanto estavam assustados, porque no período da quimioterapia, o tumor regrediu mais de 65%. Tinha um tamanho e regrediu. E ele mesmo explica, usando uma técnica que já foi apresentada por outros estudiosos do comportamento humano. Ele disse assim: em momento algum eu me zanguei com o câncer. Em momento algum eu briguei com o câncer. Em momento algum eu senti raiva do câncer. À medida que eu fiquei sabendo que eu estava com câncer na bexiga, eu o acolhi e lhe dei amor. Informei ao câncer que eu não gostaria de ficar muito tempo com ele. Mas se ele estava ali, é porque eu tinha que aprender alguma coisa com ele. E estabeleci essa relação de amorosidade com o câncer. O resultado é que o câncer está indo embora e ele prossegue nas suas atividades, mesmo com os 98 anos de idade. Né? E aí a gente lembra de Dr. Klaus, que sempre nas suas lives diz isso, da importância da gente ter pensamento positivo, da importância da gente acreditar na espiritualidade, mesmo quando a gente não acha que a espiritualidade está ali. No penúltimo domingo, eu contei um episódio que aconteceu com a gente. Peço licença para repetir, embora algumas pessoas já devem ter assistido, porque eu achei o máximo,
Mesmo um médico não acreditando em espíritos, numa cirurgia, os espíritos estarão ali ajudando ele. E se ele acreditar e entrar em sintonia com os espíritos, muito mais ele será ajudado. Porque o médico não acredita, mas às vezes o paciente acredita, ele tem fé para isso. Situações que nós não imaginamos que os espíritos estão ali, e eles estão. E aí eu vou dar o exemplo que aconteceu comigo. Vou repetir, me permitam. Eu atendi uma pessoa, e era um caso muito difícil, muito complicado, e eu realmente não sabia o que dizer para a pessoa. Ela buscava uma resposta, ela apresentava uma situação de vida muito complexa, e a decisão que ela iria tomar dependia, em grande parte, do que eu dissesse a ela. Eu nem dormi, porque eu disse, puxa vida, a pessoa vai vir, a gente não tem a obrigação de ter as respostas, ninguém tem, mas a gente faz um esforço para ter, para poder ajudar. E quando a pessoa entrou e disse, então, Aguinaldo, o que é que você tem para me dizer? Aí eu respirei fundo, e quando eu ia dizer, não sei o que te dizer, eu tive um insight, né? E comecei a dizer, olha, eu estava pensando que você poderia fazer isso, escolher esse caminho, tomar essa direção, tomar essa decisão, tal. A pessoa achou maravilhoso aquilo, disse, mas que maravilha, por que eu não pensei nisso antes? E eu disse assim, eu também, por que eu não pensei nisso antes? Né? Fiquei sem dormir à toa e tal. E a pessoa foi embora. Aí, no dia que nós estávamos lá nesse atendimento, nós tínhamos lá a faxineira, a pessoa que faz faxina, que limpa lá a clínica. Aí ela falou assim para a secretária, ela é meia feiticeira, essas coisas. Ela falou assim para a secretária, o Aguinaldo agora atende de dupla? Não. Ele atende de 2 em 2? Não, ele continua atendendo um por vez. Ué, por que entrou 2 então? Não, não entrou 2. Entrou um rapaz, assim, com essa roupa. Não, eu sei, mas entrou um senhor com ele. Um velho vestido assim, da altura tal. Ele entrou, o velho entrou atrás. E o velho só saiu quando ele saiu. Certo? Eu nem comentei com essa pessoa o episódio, porque a pessoa não é nem espírita. Mas é um exemplo assim fantástico de que a espiritualidade ajuda em qualquer situação, quando nós estabelecemos a conexão necessária. E para a gente terminar, deixa eu dizer isso aqui primeiro. Relatividade é não tomar algo como absoluto. Relatividade, em síntese, é isso. E a gente pode usar a relatividade em algumas situações sim, em outras não. Por exemplo, relativizando. Eu vi uma manchete de um jornal outro dia que dizia assim, olha como tem coisa que não dá para relativizar. Policial mata homem que fazia mulher de refém. O jornal relativizou e foi tendencioso. Vocês concordam comigo? Vamos tratar de igual para igual. Bom, é igual para igual? Então vamos lá. Homem mata homem que fazia mulher de refém. Não, mas além de ser homem, ele é policial. Ele está no exercício da sua função. Bom, então mudou de novo. Policial mata bandido que fazia mulher de refém. Aí não dá para relativizar. E quando nós vamos relativizando essas coisas, não dá certo. Isso não pode ser relativizado. Agora um exemplo do que pode ser relativizado. Leões, onças e panteras não são perigosos. Não se preocupe. O que são perigosos mesmo são os patos e as galinhas. Estes são perigosos. Não tem lógica a frase, eu sei. Mas agora eu vou dizer a frase inteira. Onças, leões, panteras não apresentam perigo, não são perigosos. Patos e galinhas, sim, esses são perigosos, dizia a minhoca para seus filhos. Pronto, agora fez sentido. Aí você relativiza, aí pode relativizar. Deu para entender? Então tem coisas na vida que vão ser absolutas que não tem como relativizar. O amor, por exemplo. Né? A gente mas a gente relativiza o amor. A gente não ama o nosso vizinho com a mesma intensidade que ama uma pessoa de casa. Sim, mas aí a gente relativiza pela nossa falta de evolução. A nossa condição de uma evolução limitada faz a gente relativizar. Quando a gente aprender a amar de verdade, não haverá relativização, porque Jesus disse, devereis amar o vosso próximo como a si mesmo. Fechou?
É o próximo. Quem é o próximo? Todo mundo é o próximo. Quem tiver mais próximo é o nosso próximo. Não importa se é o vizinho, se é um conhecido, se é alguém que nós amamos. Em relação à genética, funciona assim. Quanto menos evoluído for o espírito, quanto menos bagagem espiritual ele tiver, quanto mais karmas ele possuir, mais a genética vai pesar. Ao contrário, quanto mais o espírito for evoluído, quanto mais ele tiver uma bagagem espiritual, menos ele será influenciado pela genética. Então, o bisavô teve problema do coração, o avô teve problema do coração, o pai teve problema do coração. Mas o espírito que reencarnou como filho tem uma evolução X que não precisa passar pela experiência de um problema cardíaco. E pode até pular e ir para o filho dele, mas não para ele. Então, a evolução do espírito, para mais ou para menos, é decisiva neste sentido. E só uma questão que a gente deve lembrar. Não é porque o espírito reencarnou com uma deficiência física ou com uma limitação intelectual que exista ali um espírito perverso. Principalmente no campo do autismo. Existem ali espíritos com uma evolução significativa que por outras razões que não kármicas reencarnam naquela condição para viver aquela experiência. E aí a gente relativiza. Aí a gente pode relativizar. Como também, nem sempre quando os pais têm filhos difíceis, é porque esses pais foram maldosos com os filhos. Existem pais que são, por exemplo, neutros, que não têm nenhum vínculo kármico com o filho problemático, mas deram a oportunidade dele reencarnar, voltar à vida para a sua evolução. E aí a gente relativiza também. Tá certo? O nosso tempo estourou. Na próxima quarta-feira a gente fala desse assunto de novo. Muita paz, muito obrigado. O pessoal do canal que está nos acompanhando, muito obrigado. E os que estão aqui no presencial, que Jesus nos abençoe de retorno aos nossos lares. Que Deus nos abençoe.